Pai, eu não quero que eles venham mais aqui. Essa casa cheira a velho, tá tudo caindo aos pedaços. Eu tenho vergonha. Eu ouvi essas palavras saindo da boca do meu filho, enquanto estava parado na cozinha, com a mão segurando firme na beirada da pia para não cair. Henrique não sabia que eu estava ali, ele achava que eu tinha ido no quintal regar as plantas. Mas eu ouvi. Cada palavra foi como um tiro no peito. Meu nome é Mário, tenho 67 anos. E naquele domingo de tarde, minha vida virou do avesso. O que eu fiz depois daquilo? Bem, meu filho jamais imaginou que o velho tivesse coragem. Antes de eu continuar essa história, quero agradecer ao canal Café com Vovô pela oportunidade de contar o que aconteceu comigo. E peço para você que está me ouvindo agora, se inscreve nesse canal, deixa um comentário dizendo de qual cidade você está assistindo, porque todo dia tem uma história nova aqui. E se o que eu vou contar tocar seu coração de alguma forma, compartilha com alguém que precisa ouvir. Às vezes a gente acha que está sozinho na dor, mas não tá. E às vezes a gente precisa ouvir que não é obrigado a aceitar desrespeito de ninguém, nem de filho. Naquele domingo fazia 2 meses que eu não via meus netos. 2 meses que o Henrique inventava desculpa atrás de desculpa. Ah, pai, as crianças estão com muito dever de casa. Ah, pai, a Juliana marcou um passeio. Ah, pai, o Lucas tem treino de futebol. Sempre uma desculpa diferente, mas o resultado era o mesmo. Eles não vinham. Eu moro sozinho aqui em Bauru desde que minha esposa, a Vera, morreu faz 4 anos. Infarto fulminante. Ela estava lavando louça depois do almoço e caiu ali mesmo na cozinha. Quando eu cheguei do mercado, ela já tinha ido. Desde então, essa casa ficou grande demais para mim. Silenciosa demais. E a única coisa que ainda me fazia acordar com vontade era saber que de vez em quando meus netos iam aparecer aqui, iam encher esse lugar de barulho e de vida. Mas naquele domingo, depois de tanto insistir, o Henrique finalmente concordou em trazer o Lucas e a Beatriz. Eu passei a semana inteira me preparando. Limpei a casa de cabo a rabo, lavei as cortinas, encerei o chão da sala, arrumei o quintal. Fui no mercado e comprei tudo que eles gostam. Guaraná, salgadinho, aquele chocolate recheado que a Beatriz ama. Comprei massa para fazer macarrão com almôndega, que era o prato preferido do Henrique quando era criança. Eu queria que tudo ficasse perfeito. Queria que eles se sentissem bem na minha casa. Queria provar que o velho ainda dava conta de receber a família com dignidade. Eles chegaram lá para as 11 da manhã. O Henrique veio de carro, aquele SUV preto que ele tinha comprado no ano passado e que ele fazia questão de falar que era importado. A Juliana desceu primeiro, de salto alto e aquela bolsa de marca cara pendurada no braço. Ela me cumprimentou de longe, com um sorriso que não chegava nos olhos. O Lucas e a Beatriz vieram correndo, me abraçaram, mas foi tudo muito rápido. Oi, vô. Oi, vô. E já saíram correndo para o quintal. O Henrique foi o último a entrar. Me deu um abraço protocolar daqueles que a gente dá em gente estranha e já foi sentar no sofá mexendo no celular. Eu tentei puxar conversa. Perguntei como estava o trabalho, se estava tudo bem com ele. Ele respondeu com monossílabos. Tá. Sim. Normal. Nem olhava na minha cara. Fui para a cozinha preparar o almoço. Coloquei a água para ferver. Comecei a fazer as almôndegas. Temperei a carne do jeito que eu sempre fiz. Enquanto eu mexia a panela, ouvia os gritos das crianças no quintal. Aquilo me aqueceu o coração. Fazia tanto tempo que eu não ouvia risada de criança dentro dessa casa. Lá pelas 12:00 chamei todo mundo para a mesa. Servi o macarrão, coloquei o prato na frente do Henrique, esperei ele provar. Ele enfiou o garfo, levou à boca, mastigou devagar e não disse nada. Nenhum "tá bom, pai", nenhum "obrigado", nada. A Juliana comeu pouco. Ficou o tempo todo de olho no celular, mandando mensagem para alguém. As crianças comeram rápido e pediram para voltar para o quintal. Eu fiquei ali, sentado na cabeceira daquela mesa, olhando para o meu filho, tentando entender onde foi que eu perdi ele. Depois do almoço, eu disse que ia fazer um café. Me levantei, juntei os pratos e fui para a cozinha. A porta estava entreaberta. Eu coloquei a água na chaleira, peguei o coador e foi aí que eu ouvi a voz dele. Vinha da sala. Ele estava falando com a Juliana, mas dava para ouvir cada palavra. Bruna, eu não aguento mais vir aqui. Meu corpo todo congelou. Eu larguei o coador na pia e fiquei ali, parado, sem conseguir me mexer.
A voz do Henrique continuou, mais alta, mais irritada. Olha esse lugar, Juliana. Olha essa casa. Tá tudo velho. Os móveis, as cortinas, tudo. Parece que o tempo parou aqui. E aquele cheiro de naftalina, de mofo, de coisa velha. Eu tenho vergonha de trazer meus filhos aqui. Eu me apoiei na pia. Minhas pernas fraquejaram. Senti o sangue subir para a cabeça, o coração bater descompassado. Vergonha. Ele tinha vergonha de mim. Vergonha da minha casa. Vergonha do pai que trabalhou a vida inteira para dar tudo para ele. Eu quis sair dali. Quis entrar na sala e perguntar na cara dele o que foi que eu fiz de tão errado. Mas não consegui me mexer. Fiquei ali, ouvindo. E o pior ainda estava por vir. A voz da Juliana tentou acalmar ele. Henrique, ele é seu pai. Não fala assim. Mas ele não parou. Pai? Juliana, você acha que eu quero que o Lucas e a Beatriz tenham essa referência? Um velho que mora numa casa caindo aos pedaços, que dirige um Fusca dos anos 70, que vive de aposentadoria? Eu construí uma vida diferente. Eu estudei, eu ralei, eu cheguei onde cheguei. E eu não quero que meus filhos achem que tá tudo bem viver desse jeito. Cada palavra era uma facada. Eu cerrei os dentes, mordi o lábio com força para não gritar. As lágrimas começaram a descer, mas eu não fiz barulho. Fiquei ali, de pé na cozinha, ouvindo meu próprio filho me destruir. E foi aí que eu ouvi a voz do Lucas. Ele tinha entrado na sala, devia ter vindo beber água. Pai, por que a gente não vem mais ver o vovô? A pergunta do meu neto ecoou pela casa inteira. Eu segurei a respiração, esperando a resposta. E o Henrique respondeu com aquela voz firme e decidida. Porque o vovô mora muito longe, Lucas. E a gente tem muita coisa para fazer. Agora volta pro quintal, vai. O Lucas insistiu. Mas eu gosto de vir aqui, pai. E o Henrique cortou ele seco. Lucas, eu disse para você ir pro quintal. Agora. Eu ouvi os passinhos do meu neto se afastando. Ouvi a porta dos fundos abrir e fechar. E ouvi o Henrique suspirar, irritado. Juliana, eu não quero trazer eles aqui mais. A gente inventa qualquer desculpa. Fala que eu tô viajando a trabalho, que a gente tá sem tempo, qualquer coisa. Mas eu não quero que meus filhos fiquem vindo nessa casa. Não quero que eles se apeguem a isso aqui. Foi nesse momento que algo dentro de mim quebrou. Não foi só tristeza. Não foi só mágoa. Foi raiva. Uma raiva que eu nunca tinha sentido antes. Eu enxuguei as lágrimas com as costas da mão, respirei fundo e saí da cozinha. Entrei na sala com a cabeça erguida. O Henrique e a Juliana se assustaram quando me viram. Ficaram em silêncio. Eu parei na frente deles, olhei nos olhos do meu filho e disse com a voz mais calma que eu consegui. Podem ir embora. Peguem as crianças e vão. O Henrique tentou disfarçar. Pai, o que foi? Aconteceu alguma coisa? Eu não respondi. Só repeti. Peguem as crianças. E vão. A Juliana levantou do sofá, nervosa, e saiu correndo para o quintal chamar o Lucas e a Beatriz. O Henrique ficou ali, me encarando, tentando entender. Pai, você tá bem? Eu olhei para ele e senti um nó na garganta. Mas não ia chorar na frente dele. Não ia dar esse gostinho para ele. Eu tô ótimo, Henrique. Só quero que vocês vão embora, agora. Eles saíram dali em 10 minutos. As crianças nem entenderam o que estava acontecendo. A Beatriz choramingou que queria ficar mais. O Lucas me abraçou e perguntou se eu estava bravo com ele. Eu abaixei, olhei nos olhos dele e disse: Nunca, meu filho. O vovô nunca vai ficar bravo com você. Eles entraram no carro. O Henrique deu a ré e foram embora. Eu fiquei na porta, vendo o carro desaparecer na esquina. Entrei em casa, tranquei a porta, sentei no sofá, e aí sim eu deixei as lágrimas caírem. Mas enquanto eu chorava, uma coisa ficou clara na minha cabeça. Eu não ia aceitar aquilo calado. Eu não ia deixar meu filho me apagar da vida dele como se eu fosse nada. Eu passei a vida inteira sendo homem de palavra, homem de atitude. E se tinha uma coisa que a Vera sempre dizia, era: Mário, você nunca foi de abaixar a cabeça para ninguém. Não comece agora. Naquela noite, sozinho naquela casa silenciosa, eu tomei uma decisão. E essa decisão ia mudar tudo. Passei a noite inteira acordado, deitado na cama, olhando para o teto, repassando cada palavra que o Henrique tinha dito. Eu tenho vergonha. Essas 3 palavras ficaram martelando na minha cabeça sem parar. Vergonha de quê, Henrique? Vergonha de um pai que nunca te deixou faltar nada?
Vergonha de uma casa que foi comprada com suor e sangue? Eu me levantei da cama lá para as 3 da manhã, fui até a cozinha, acendi a luz e sentei na mesma cadeira onde eu tomava café todo dia há mais de 20 anos. Olhei ao redor. Será que ele tinha razão? Será que essa casa realmente estava caindo aos pedaços como ele disse? A geladeira era velha, isso era verdade. Devia ter uns 15 anos, fazia um barulho estranho quando ligava o motor, mas funcionava. O fogão tinha os queimadores meio gastos. A porta do forno não fechava direito, mas eu nunca precisei de mais do que isso. As cadeiras da mesa tinham o estofado desbotado. A mesa de madeira estava riscada, marcada pelo tempo. Mas era aqui que eu e a Vera tomávamos café juntos todo domingo. Era aqui que o Henrique se sentava quando era criança e fazia dever de casa enquanto eu preparava a janta. Essa mesa tinha história. Essa casa tinha história. E agora meu filho achava que tudo isso era motivo de vergonha. Levantei, fui até a sala, acendi a luz. Os móveis eram antigos mesmo. O sofá estava com o tecido desgastado em alguns pontos, as almofadas amassadas, a estante de madeira, cheia de livros velhos, fotos emolduradas, uns enfeites que a Vera colecionava. Tinha uma foto grande na parede, de mim, da Vera e do Henrique, tirada quando ele tinha uns 10 anos. Estávamos no Parque da Mônica, em São Paulo. Foi a primeira vez que consegui juntar dinheiro para levar ele num passeio grande assim. Ele tinha ficado tão feliz naquele dia. Ficou semanas falando sobre aquilo. E agora, o mesmo menino que sorria naquela foto achava que eu era um fracasso. Sentei no sofá, peguei uma almofada e abracei ela. O cheiro da casa. Ele disse que tinha cheiro de velho. Talvez tivesse mesmo. Cheiro de naftalina, de roupa guardada, de solidão. Desde que a Vera morreu, eu tentava manter tudo do jeito que ela deixou. Não mudei nada. Os quadros, as toalhas, as cortinas, tudo continuava igual. Porque mudar significava aceitar que ela tinha ido. E eu ainda não estava pronto para isso. Essa casa era tudo que me restava dela. E era tudo que me restava de uma vida inteira de trabalho. E o Henrique queria que eu sentisse vergonha disso? Fiquei ali até o sol raiar. Não dormi. Não consegui. Fiquei pensando em tudo que eu tinha feito por aquele menino. Lembrei de quando ele nasceu, pequenininho, pesando pouco mais de 2 quilos. A Vera tinha tido complicações no parto. Ficou internada quase uma semana. Eu fiquei ali no hospital o tempo todo, cuidando dele, dando mamadeira, trocando fralda. Eu trabalhava dirigindo ônibus o dia inteiro. Saía do hospital às 6 da manhã, ia direto para o trabalho, voltava à noite e dormia sentado numa cadeira do lado da Vera. Fiz isso durante 7 dias. 7 dias sem dormir direito, sem comer direito. Mas eu estava feliz. Porque eu tinha um filho. Porque eu tinha uma família. Quando ele era criança, eu e a Vera fazíamos de tudo para ele não sentir falta de nada. Não éramos ricos, longe disso. Mas ele sempre teve roupa limpa, comida na mesa, material escolar completo. Eu lembro que, quando ele estava na 5ª série, ele me pediu uma bicicleta. Uma bicicleta vermelha que ele tinha visto na vitrine de uma loja no centro. Custava quase um salário meu. Eu falei para ele que ia pensar. Durante 3 meses eu fiz hora extra. Pegava turno duplo no final de semana, trabalhava de madrugada, fazia o que fosse preciso. Quando chegou o aniversário dele, eu entreguei a bicicleta. Ele chorou de felicidade. Me abraçou tão forte que eu senti o coração apertar. Obrigado, pai. Você é o melhor pai do mundo. Onde foi que aquele menino foi parar? Ele sempre foi bom aluno, inteligente, dedicado. Quando terminou o ensino médio, passou no vestibular para administração numa universidade particular aqui em Bauru. A mensalidade era cara, muito cara. Eu e a Vera sentamos, fizemos as contas e decidimos que íamos pagar. Eu assumi mais turnos, a Vera começou a fazer faxina nas horas vagas. A gente apertou o cinto, cortou os gastos, mas pagou aquela faculdade até o último centavo. 4 anos. 4 anos ralando, economizando em tudo, para que ele tivesse um diploma, para que ele tivesse uma chance de uma vida melhor que a nossa. E ele aproveitou. Se formou, conseguiu um emprego bom, foi crescendo na empresa. Conheceu a Juliana, uma moça de família bem de vida, casou, foi morar em São Paulo. Eu fiquei feliz por ele. Feliz porque ele tinha conseguido. Ele tinha subido na vida. Só não imaginava que, para ele subir, eu ia ter que descer. Os anos passaram.
Eu me aposentei. A Vera morreu. O Henrique foi ficando cada vez mais distante. No começo ele ainda ligava, vinha visitar de vez em quando. Mas depois que os netos nasceram, as coisas mudaram. Ele começou a inventar desculpas. Dizia que estava sem tempo, que o trabalho estava puxado, que as crianças tinham compromissos. Eu entendia, ou pelo menos tentava entender. Ele tinha uma vida corrida, uma família para cuidar. Mas a verdade é que dói, sabe? Dói ver que você não é mais prioridade na vida de quem você fez de tudo. Dói ligar para o seu filho e ele desligar na sua cara porque está ocupado. Dói mandar mensagem e ele demorar dias para responder. Dói perceber que você virou um peso. Levantei do sofá quando o sol já estava alto. Tomei um banho, me vesti, fiz um café. Sentei de novo na cozinha. Peguei o celular e fiquei olhando para a foto de perfil do Henrique no WhatsApp. Ele estava sorrindo, de braço dado com a Juliana, numa praia bonita. Férias em família. Férias que eu nunca fui convidado. Pensei em mandar uma mensagem. Pensei em ligar. Pensei em perguntar se ele tinha esquecido que eu tinha ouvido tudo. Mas não fiz nada disso, porque eu sabia que ele ia mentir. Ia dizer que eu tinha entendido errado, que ele não quis dizer aquilo, que estava nervoso. E eu não queria ouvir desculpa. Não queria ouvir mentira. Eu queria justiça. Foi aí que eu tive a ideia. Não foi uma ideia que veio do nada. Foi uma lembrança. Uma lembrança de algo que eu tinha guardado há muitos anos e que eu nunca tinha contado para ninguém. Nem para Vera. Levantei da cadeira, fui até o meu quarto, abri o guarda-roupa e puxei uma caixa de sapato que estava lá no fundo, embaixo de um monte de coisa velha. Abri a caixa devagar. Dentro tinha papéis, documentos antigos. E tinha uma coisa que eu nunca imaginei que um dia eu fosse precisar usar. Peguei aquilo nas mãos, olhei com atenção, e um sorriso amargo apareceu no meu rosto. Talvez fosse a hora. Talvez fosse a hora do Henrique descobrir quem realmente era o pai dele. E descobrir que desprezar quem te criou tem um preço. Guardei tudo de volta, fechei o guarda-roupa e voltei para a sala. Sentei no sofá, peguei o celular de novo, e dessa vez eu não fiquei só olhando. Abri o WhatsApp, entrei num grupo de ex-colegas do trabalho, gente que eu não falava fazia tempo. Mandei uma mensagem simples. Alguém conhece um advogado bom? Em menos de 5 minutos, tinha 3 indicações. Anotei os nomes, agradeci e comecei a fazer ligações. Não ia ser fácil, não ia ser rápido, mas eu tinha tomado minha decisão. E quando eu tomo uma decisão, eu vou até o fim. Na segunda-feira de manhã, acordei com um propósito que eu não sentia há anos. Tomei meu café, vesti minha calça social mais apresentável, uma camisa branca que a Vera tinha me dado no meu aniversário anos atrás, e saí de casa. O advogado que me indicaram atendia num escritório pequeno no centro de Bauru, num prédio antigo perto da rodoviária. Subi as escadas devagar, o joelho reclamando a cada degrau, e quando cheguei no 3º andar, encontrei uma porta de vidro com o nome dele escrito: Dr. Paulo Mendes, Advocacia. Respirei fundo e entrei. A secretária, uma moça jovem de óculos, me recebeu com um sorriso educado. Disse que eu tinha horário marcado. Ela pediu para eu esperar uns minutos. Sentei numa cadeira de plástico. Olhei em volta. O lugar era simples, mas organizado. Tinha uns quadros na parede, diplomas emoldurados, uma estante cheia de livros grossos. Fiquei ali, mexendo nas mãos, sentindo o coração acelerar. Será que eu estava fazendo a coisa certa? Será que eu estava exagerando? Mas aí eu lembrei da voz do Henrique. Eu tenho vergonha. E a dúvida passou. O Dr. Paulo me chamou depois de uns 10 minutos. Era um homem de uns 50 anos. Cabelo grisalho, óculos de grau, jeito sério, mas não antipático. Me cumprimentou com um aperto de mão firme e me convidou para sentar. Fechou a porta, sentou atrás da mesa dele e cruzou os dedos. Então, seu Mário, me conte. O que o senhor precisa? Eu puxei a cadeira para frente, ajeitei a postura e comecei a falar. Contei tudo. Contei sobre o domingo, sobre o que eu tinha ouvido escondido na cozinha, sobre a vergonha que meu filho disse que sentia de mim. O Dr. Paulo me ouviu em silêncio, anotando algumas coisas num bloco. Quando terminei, ele tirou os óculos, limpou as lentes com a ponta da camisa e me olhou nos olhos. Seu Mário, eu entendo sua dor.
mas o senhor precisa entender que questões familiares são delicadas. O que exatamente o senhor quer fazer? Eu respirei fundo, coloquei a mão no bolso e tirei o envelope que eu tinha trazido de casa. Coloquei em cima da mesa, na frente dele. Eu quero que o senhor dê uma olhada nisso aqui. O Dr. Paulo pegou o envelope, abriu devagar, tirou os papéis de dentro e começou a ler. Vi o rosto dele mudar. A expressão de seriedade deu lugar a uma surpresa genuína. Ele ergueu os olhos para mim. Depois voltou a ler, checando cada linha, cada assinatura, cada carimbo. Quando terminou, ele colocou os papéis de volta na mesa e me encarou com uma seriedade ainda maior. Seu Mário, o senhor tem certeza do que está fazendo? Isso aqui pode mudar tudo. Pode destruir sua relação com seu filho de uma vez por todas. Eu não desviei o olhar. Ela já está destruída, doutor. Eu só quero que ele saiba que desprezar o pai tem consequências. O doutor. Paulo ficou em silêncio por uns segundos pensando. Depois assentiu com a cabeça. Tá bem. Vamos precisar de alguns documentos adicionais. Certidões, comprovantes. Vai levar uns dias para eu preparar tudo. Mas se o senhor realmente quer seguir com isso, eu vou te ajudar. Apertei a mão dele com força. Eu quero, doutor. Eu quero sim. Saí daquele escritório com um peso a menos no peito. Não era alívio completo, mas era algo parecido. Era a sensação de que eu não estava mais parado, aceitando tudo calado. Eu estava agindo. Estava fazendo alguma coisa. Desci as escadas, saí do prédio e fui caminhando devagar pelas ruas do centro. Bauru estava movimentada como sempre. Gente correndo de um lado para o outro, carros buzinando, lojas abertas. Eu passava por tudo aquilo meio alheio, perdido nos meus pensamentos. Quantas vezes eu tinha andado por essas mesmas ruas com o Henrique pequeno? Quantas vezes eu tinha segurado a mão dele, atravessado na faixa, comprado um sorvete na sorveteria da esquina, e agora ele tinha vergonha de mim. Parei num banco da praça, sentei e fiquei observando as pessoas. Tinha um casal de velhos sentado do outro lado, de mãos dadas, conversando baixinho. Tinha uma mãe empurrando um carrinho de bebê. Tinha um grupo de adolescentes rindo alto, mexendo no celular. Vida seguindo. Todo mundo vivendo suas vidas, com seus problemas, suas alegrias, suas dores. E eu ali, um velho de 67 anos, tentando entender onde foi que eu errei. Será que eu fui um pai ruim? Será que eu não dei atenção suficiente? Será que eu cobrei demais? Ou cobrei de menos? Eu não sabia. Só sabia que dói. Dói demais. Voltei para casa no final da tarde. Entrei, tranquei a porta, joguei as chaves em cima da mesa e fui direto para o quarto. Sentei na beirada da cama, olhando para a foto da Vera na mesinha de cabeceira. Ela estava sorrindo naquela foto. Um sorriso largo, sincero, daqueles que ela só dava quando estava realmente feliz. Peguei a foto nas mãos e falei com ela, como eu fazia às vezes quando a saudade apertava. Vera, será que eu estou fazendo certo? Será que você ia concordar com isso? Obviamente ela não respondeu, mas eu senti como se ela tivesse ali, do meu lado, me dando força. A Vera sempre foi mulher de atitude. Nunca abaixou a cabeça para ninguém. E ela sempre me ensinou a fazer o mesmo. Nos dias seguintes, a rotina continuou. Eu acordava cedo, tomava meu café, regava as plantas, assistia televisão, mas tinha algo diferente agora. Tinha uma expectativa. Toda vez que o celular tocava, meu coração acelerava. Será que era o Dr. Paulo? Será que já tinha novidade? Mas eram só ligações de telemarketing ou mensagem de propaganda. O Henrique não deu sinal de vida. Não ligou, não mandou mensagem, nada. Como se aquele domingo nem tivesse acontecido. Como se eu fosse invisível. E talvez para ele eu realmente fosse. Na quinta-feira, o Dr. Paulo me ligou. Meu coração deu um pulo quando vi o nome dele na tela. Atendi rápido. Alô? Seu Mário, bom dia. Tá tudo pronto. O senhor pode passar aqui no escritório amanhã para assinar os documentos? Eu confirmei que ia, agradeci e desliguei. Fiquei ali parado, segurando o celular, sentindo as mãos tremerem. Era real. Ia acontecer de verdade. Não tinha mais volta. Dormi mal aquela noite. Fiquei revirando na cama, pensando em tudo que podia dar errado. E se o Henrique nunca mais falasse comigo? E se meus netos me odiassem? E se eu tivesse exagerando? Mas toda vez que a dúvida vinha, eu lembrava das palavras dele. Eu tenho vergonha.
E a dúvida ia embora. Na sexta-feira voltei no escritório. O Dr. Paulo me esperava com uma pasta cheia de papéis. Me explicou cada documento, cada cláusula, cada detalhe. Eu ouvi tudo com atenção. Fiz as perguntas que precisava fazer e, quando ele terminou, peguei a caneta que ele me ofereceu. Minha mão tremeu quando eu encostei a ponta da caneta no papel. Era a última chance de voltar atrás. A última chance de desistir e deixar tudo como estava. Mas eu não voltei atrás. Assinei meu nome com letra firme, uma assinatura de cada vez, até assinar todos os documentos. O Dr. Paulo recolheu tudo, guardou na pasta e me olhou com seriedade. Pronto, seu Mário. Agora é só uma questão de tempo. Em alguns dias, seu filho vai receber a notificação. E aí? Bem, aí as coisas vão mudar. Eu assenti, agradeci, apertei a mão dele e saí dali. Caminhei até o ponto de ônibus, peguei o coletivo de volta para casa. Sentei no fundo, olhando pela janela, vendo a cidade passar. E pela primeira vez em muito tempo eu não me senti pequeno. Não me senti invisível. Eu tinha tomado uma decisão. E agora era só esperar. Passou uma semana. Uma semana inteira de silêncio. Eu acordava todo dia esperando alguma coisa. Qualquer coisa. Mas nada acontecia. O Dr. Paulo tinha me avisado que o processo levaria uns dias, que essas coisas não eram rápidas. Mas a ansiedade estava me consumindo por dentro. Eu mal conseguia comer direito. Fazia comida e deixava no prato. Sentava na frente da televisão e não prestava atenção no que estava passando. Minha cabeça estava sempre no mesmo lugar. Será que o Henrique já tinha recebido? Será que ele já sabia? Naquela semana, saí pouco de casa. Só para o mercado, para comprar o básico. Pão, leite, café. A dona Irene, que morava na casa ao lado e sempre puxava a conversa na calçada, tentou falar comigo uma vez. Seu Mário, o senhor tá bem? Tá com uma cara cansada. Eu forcei um sorriso e disse que estava tudo certo, só um pouco indisposto. Ela insistiu. Ofereceu chá, mas eu agradeci e entrei rápido para dentro. Não queria falar com ninguém. Não queria explicar o que estava acontecendo. Teve uma noite que eu não consegui dormir de jeito nenhum. Fiquei deitado na cama até as 2 da manhã, olhando para o ventilador girar no teto. Me levantei, fui até a sala e fiquei andando de um lado para o outro. Peguei o celular, abri o WhatsApp, entrei na conversa com o Henrique. A última mensagem era minha, de 2 semanas atrás. Henrique, seus filhos estão com saudades de você aqui. Quando vocês vêm? Visualizado. Ele tinha visto e não tinha respondido. Como sempre. Fiquei olhando para aquela tela, pensando se devia mandar alguma coisa. Mas o que eu ia dizer? Me desculpa por ter nascido pobre? Me desculpa por não ter uma casa de revista? Tranquei o celular com raiva e joguei ele no sofá. Fui até a cozinha, peguei uma garrafa de água e bebi direto do gargalo. A casa estava em silêncio. Aquele silêncio pesado que só quem mora sozinho conhece. Não tinha barulho de televisão, não tinha conversa, não tinha riso de criança. Só o zumbido da geladeira e o tic-tac do relógio na parede. Fechei a geladeira e fiquei ali parado, lembrando de quando essa casa era cheia de vida. Quando a Vera estava aqui, sempre cozinhando, sempre cantarolando alguma música. Quando o Henrique era criança e corria pelo corredor gritando, brincando de super-herói. Voltei para o quarto, me deitei de novo e acabei pegando no sono de madrugada. Sonhei com a Vera. Ela estava sentada na mesa da cozinha tomando café. Eu sentei na frente dela e ela me olhou com aquele jeito dela, meio sério, meio carinhoso. Mário, você tem certeza do que está fazendo? Eu respondi. Eu não sei, Vera. Eu só sei que dói. Ela segurou minha mão e disse. Então faz doer nele também. Às vezes é isso que a gente precisa. Acordei de repente, suando frio, o coração disparado. A Vera não estava ali. Nunca ia estar de novo. Foi numa terça-feira, 10 dias depois que eu tinha assinado os papéis, que o telefone tocou. Era meio-dia. Eu estava na sala vendo o jornal quando o celular vibrou. Peguei e vi o nome. Henrique. Meu coração deu um solavanco. Fiquei olhando para o telefone tocar, sem atender. Uma parte de mim queria ouvir a voz dele, queria que ele pedisse desculpas. Mas a outra parte, a parte que ainda estava machucada, não queria dar esse gostinho. Deixei tocar até cair na caixa postal. Segundos depois ele ligou de novo. E de novo. 5 ligações seguidas. Eu não atendi nenhuma. Aí vieram as mensagens, uma atrás da outra. Pai, atende o telefone.
Pai, preciso falar com você. Pai, é urgente. Pai, pelo amor de Deus, me liga de volta. Eu li todas, mas não respondi. Fiquei ali sentado, vendo as mensagens entrarem. E pela primeira vez em muito tempo, eu senti que tinha algum poder. Ele estava desesperado. Ele precisava de mim. Coloquei o celular no silencioso e deixei em cima da mesa. Fui até a cozinha, esquentei o almoço e comi devagar, tentando manter a calma. Depois do almoço, voltei para a sala. O celular estava cheio de notificações, mais mensagens, mais ligações perdidas. Li as novas mensagens. Pai, o que você fez? Pai, eu recebi uma notificação aqui. Isso é sério? Pai, a gente precisa conversar. Agora. Respirei fundo. Ele já sabia, já tinha recebido os papéis e estava desesperado. Senti uma mistura estranha de satisfação e peso no peito. Era isso que eu queria, não era? Queria que ele sentisse. Queria que ele soubesse que eu não era só um velho inútil que ele podia descartar. Mandei uma mensagem curta. Agora você quer conversar, Henrique? Ele respondeu em menos de 10 segundos. Pai, isso não pode estar acontecendo. Você não pode fazer isso. Eu digitei devagar. Eu não podia ouvir meu filho dizer que tem vergonha de mim. Mas ouvi. Ele ficou digitando por um tempo. Finalmente veio a resposta. Eu não quis dizer daquele jeito. Você entendeu errado. Dei uma risada amarga. Errado. Eu tinha entendido errado. Como se eu fosse burro. Escrevi de volta. Eu ouvi cada palavra, Henrique. Cada uma. Você disse que tinha vergonha da minha casa. Que não queria que seus filhos tivessem minha referência. Que eu era um fracasso. Você acha que eu entendi errado? Dessa vez, ele demorou mais. Quando a mensagem chegou, o tom tinha mudado. Pai, eu estava nervoso. Estava num dia ruim. Falei besteira. Mas isso que você fez é desproporcional. Isso vai afetar todo mundo. Meus filhos, a Juliana, nossa família inteira. Li aquilo e senti a raiva voltar. Desproporcional. Passar a vida inteira me sacrificando por ele e ser tratado como lixo, isso não era desproporcional. Mas eu reagir, isso era. Não respondi mais. Bloqueei o celular e deixei ele de lado. O Henrique continuou mandando mensagens durante o resto da tarde. Eu vi as notificações, mas não abri mais nenhuma. Fiquei sentado na varanda dos fundos, olhando para o pé de jabuticaba. As jabuticabas estavam maduras, penduradas nos galhos. Lembrei de quando o Henrique era pequeno e subia naquela árvore para pegar as frutas. Ele ficava com a boca toda roxa. A Vera reclamava, mas ele ria e continuava comendo. Aquele menino tinha ido embora. No final do dia, quando o sol já estava se pondo, o celular tocou de novo. Dessa vez, era mensagem de voz. Hesitei, mas acabei apertando o play. A voz do Henrique saiu do alto-falante, tremida, desesperada. Pai, eu sei que você está com raiva. Eu sei que eu errei. Mas, por favor, não faz isso. A gente pode conversar. A gente pode resolver de outra forma. Eu vou aí. A gente senta. A gente conversa. Mas, pelo amor de Deus, para com isso. Eu tô te implorando. Ouvi até o final e fiquei olhando para o celular. Ele estava implorando. O mesmo homem que tinha dito que eu era um peso, estava implorando. Guardei o celular no bolso e entrei para dentro. Não ia responder agora. Não ia facilitar. Ele tinha me feito sentir pequeno. Agora era a vez dele. Na manhã seguinte, acordei com o barulho de batidas na porta. Batidas fortes, insistentes. Olhei para o relógio na mesinha de cabeceira. 6:30 da manhã. Levantei da cama meio tonto ainda. Vesti o roupão e fui até a sala. As batidas continuavam. Pai, abre essa porta. Eu sei que você está aí dentro. Era a voz do Henrique. Eu parei na frente da porta, a mão no trinco, o coração acelerado. Respirei fundo. Não esperava que ele viesse tão cedo. Não esperava que ele viesse pessoalmente. Mas ali estava ele, do outro lado da porta, batendo como se fosse arrombar. Abri a porta devagar. O Henrique estava na frente, de terno e gravata, como se tivesse vindo direto do trabalho ou nem tivesse dormido. O rosto dele estava vermelho, os olhos inchados, o cabelo bagunçado. Ele me olhou com uma mistura de raiva e desespero que eu nunca tinha visto antes. Pai, a gente precisa conversar. Agora. Eu dei um passo para o lado, deixando ele entrar. Ele passou por mim sem cerimônia. Foi direto para a sala e ficou ali parado, de costas, as mãos na cintura, respirando pesado. Fechei a porta e fiquei esperando.
Não ia ser eu a começar essa conversa. Ele se virou para mim, e quando falou, a voz saiu trêmula, controlada. Pai, o que é isso? O que você está tentando fazer? Eu cruzei os braços e olhei nos olhos dele. Eu não estou tentando fazer nada, Henrique. Eu já fiz. Ele passou a mão pelo rosto nervoso. Você não pode fazer isso. Você não tem ideia do que isso vai causar. Isso vai destruir tudo. Minha carreira, minha família, tudo. Dei um passo à frente. E você acha que eu não fui destruído quando ouvi você dizer que tinha vergonha de mim? Você acha que não doeu? Ele balançou a cabeça impaciente. Pai, eu já te expliquei. Eu estava nervoso, falei sem pensar. Todo mundo fala besteira quando está nervoso. Eu senti a raiva subir. Besteira? Você chamou isso de besteira? Henrique, você disse que eu era um fracasso, que não queria que seus filhos tivessem minha referência, que tinha vergonha de trazer eles aqui. Isso não é besteira. Isso é o que você realmente pensa. Ele ficou em silêncio por alguns segundos, procurando palavras. Quando falou de novo, a voz estava mais baixa, quase suplicante. Pai, eu errei. Eu admito. Eu errei feio. Mas isso que você está fazendo é pior. Muito pior. Eu ri. Uma risada seca, sem alegria. Pior? Você sabe o que é pior, Henrique? Pior é criar um filho sozinho depois que sua mãe morreu. Pior é trabalhar dobrado para pagar faculdade particular para esse filho. Pior é vender as coisas que você mais gosta para dar uma vida melhor para ele. E depois ouvir esse mesmo filho dizer que você não vale nada. Ele abaixou a cabeça, mas não respondeu. Continuei. Você quer saber o que tem nesses papéis que você recebeu? Quer saber por que você está tão desesperado? Ele ergueu a cabeça me encarando. Eu já sei o que tem lá, pai. Eu li tudo, e eu não acredito que você foi capaz disso. Dei de ombros. Pois é, Henrique. O velho fracassado foi capaz. Surpreendente, né? Ele cerrou os punhos, tentando se controlar. Isso não é sobre você ser fracassado ou não. Isso é sobre você querer me prejudicar de propósito. Isso é vingança. Olhei direto nos olhos dele. E daí? Você esperava o quê? Que eu ia ficar quieto? Que ia continuar aceitando ser tratado como lixo? Ele respirou fundo, tentando mudar de estratégia. Pai, pensa nos seus netos. O Lucas e a Beatriz. Eles não têm nada a ver com isso. Você quer que eles cresçam sabendo que o avô fez isso com o pai deles? Senti uma pontada no peito quando ele mencionou as crianças. Mas não ia ceder. Não agora. Eu pensei neles, Henrique. Pensei muito. Mas você também devia ter pensado neles quando decidiu proibir eles de me verem. Quando decidiu que eu não era digno de ser avô deles. Ele deu um passo na minha direção. Eu nunca proibi. Eu só achei que era melhor espaçar as visitas. Eu balancei a cabeça, incrédulo. Espaçar? Henrique, fazia 2 meses que eu não via aquelas crianças. 2 meses? E você só trouxe eles aqui porque eu implorei. E quando trouxe, ficou contando os minutos para ir embora. Ele desviou o olhar, sem resposta. Continuei. Sabe o que dói mais? Não é nem você ter vergonha de mim. É você querer apagar eu da vida deles. Como se eu não existisse. Como se eu não fosse importante. O silêncio tomou conta da sala. Henrique ficou ali parado, olhando para o chão, as mãos nos bolsos. Quando ele falou de novo, a voz saiu baixa, quase inaudível. O que você quer, pai? O que eu preciso fazer para você parar com isso? Eu não respondi na hora. Fiquei olhando para ele, para aquele homem de terno caro, de relógio importado, de carro do ano. Um homem que eu não reconhecia mais. Finalmente falei. Eu quero que você sinta o que eu senti. Eu quero que você entenda o que é ser descartado por quem você mais ama. Ele ergueu os olhos assustado. Pai, levantei a mão, interrompendo. Eu passei minha vida inteira te colocando em primeiro lugar. Sua mãe morreu e eu podia ter desistido. Podia ter te deixado com a sua avó. Podia ter refazido minha vida. Mas eu não fiz isso. Eu fiquei. Eu criei você. Eu abri mão de tudo por você. E você cresceu, ficou rico, subiu na vida e esqueceu de onde veio. Esqueceu quem te ajudou a chegar lá. Henrique passou a mão pelo rosto exausto. Eu não esqueci, pai. Eu só queria uma vida diferente. Eu não queria ficar preso no passado. Senti a raiva voltar com força. Preso no passado? Eu sou o passado para você, é isso? Eu sou um peso que você quer largar? Ele não respondeu. E o silêncio dele foi resposta suficiente. Apontei para a porta. Então vai, Henrique. Vai embora. Volta para sua vida de rico.
Pro seu mundo onde eu não caibo. Mas antes você vai lidar com as consequências do que você fez. Ele me olhou com os olhos marejados. Pai, por favor. Eu tô te pedindo. Para com isso. Eu virei as costas para ele. Não. Agora você vai sentir na pele o que é ser rejeitado. Vai sentir o que é ter vergonha. E quando você aprender essa lição, aí a gente conversa de novo. Ouvi os passos dele se afastando. Ouvi a porta abrir e fechar. Fiquei ali parado na sala, sozinho de novo, sentindo o peso do que eu tinha acabado de fazer. Será que eu tinha ido longe demais? Será que ainda dava para voltar atrás? Mas aí eu lembrei da voz dele naquele domingo. Eu tenho vergonha. E a dúvida passou. Depois que o Henrique foi embora, fiquei sentado no sofá por horas. Nem liguei a televisão. Nem fiz café. Só fiquei ali, olhando para a parede, repassando a conversa na minha cabeça. A expressão no rosto dele quando eu mandei ele ir embora. O desespero na voz dele. Uma parte de mim sentia um alívio estranho, como se finalmente tivesse feito alguma coisa em vez de só engolir a dor. Mas tinha outra parte, pequena mas insistente, que ficava martelando. E se você estiver errando? E se isso acabar de vez com tudo? O celular vibrou em cima da mesa. Era a mensagem da Juliana. Nunca tinha recebido mensagem dela antes. Só via ela pessoalmente quando vinha junto com o Henrique. Abri. Seu Mário, eu preciso falar com o senhor. Por favor. É sobre as crianças. Fiquei olhando para a mensagem, o dedo parado sobre o teclado. As crianças. Sempre as crianças. Todo mundo usava elas como argumento, mas ninguém pensou nelas quando decidiram me afastar. Guardei o celular sem responder. Não agora. Ainda não. Levantei do sofá lá pelo meio-dia, mais por obrigação do que por vontade. Fui até a cozinha. Fiz um pão com manteiga. Esquentei um café requentado. Sentei na mesinha, a mesma onde eu e a Vera tomávamos café da manhã juntos durante tantos anos. Olhei para a cadeira vazia na minha frente. Vera, você acha que eu estou exagerando? Falei em voz alta como se ela pudesse me ouvir. Silêncio. Só o barulho do vento balançando a cortina da janela. Dei uma mordida no pão, mas estava seco, difícil de engolir. Deixei metade no prato. O resto do dia passou devagar. Fiquei andando pela casa sem rumo. Entrei no quartinho que era do Henrique quando ele morava aqui. Ainda tinha algumas coisas dele. Uma estante com troféus de futebol da época da escola. Um pôster desbotado do Corinthians na parede. Uma caixa de sapato cheia de carrinhos velhos. Peguei um dos carrinhos, um fusquinha azul todo riscado. Lembrei de quando dei esse carrinho para ele. Foi no aniversário de 6 anos. Ele passou o dia inteiro brincando, arrastando o carrinho pelo chão, fazendo barulho de motor com a boca. Vrum, vrum. E eu e a Vera rindo vendo ele feliz. Onde foi que aquele menino se perdeu? Em que momento ele virou esse homem que tem vergonha do próprio pai? Guardei o carrinho de volta na caixa, fechei a tampa e saí do quarto. Não podia ficar revirando o passado. Tinha que seguir em frente com o que eu tinha decidido. Não podia fraquejar agora. Passei o resto da tarde na varanda dos fundos, sentado na cadeira de plástico vendo os passarinhos no quintal. Um bem-te-vi pousou no galho da jabuticabeira e ficou cantando. Tinha alguma coisa de tranquilo naquilo. Alguma coisa que acalmava. No final da tarde o celular tocou de novo. Dessa vez era ligação. Olhei o nome na tela. Dr. Paulo. Atendi. Alô? Seu Mário, boa tarde, tudo bem? Tudo, doutor. O senhor tem novidades? Ele pigarreou do outro lado da linha. Tenho sim. Recebi uma ligação do advogado do seu filho hoje de manhã. Ele quer marcar uma reunião. Quer tentar um acordo antes de levar isso adiante. Fiquei em silêncio por alguns segundos, processando. Um acordo? Isso. É normal nessas situações. A maioria prefere resolver as coisas sem precisar ir para frente. O senhor quer que eu marque? Pensei rápido. Um acordo significava sentar na mesma mesa que o Henrique. Significava ouvir propostas, negociar, talvez ceder em algumas coisas. Será que eu queria isso? Será que eu estava pronto para encarar ele de novo tão cedo? Seu Mário, o senhor tá aí? A voz do Dr. Paulo me trouxe de volta. Tô sim, doutor. Desculpa. Pode marcar. Mas eu só vou se ele for pessoalmente. Não quero conversa por telefone nem por advogado. Entendido. Vou passar isso pro advogado dele e marco para a semana que vem. Eu te aviso o dia e horário. Agradeci e desliguei. Fiquei ali parado, segurando o celular, sentindo o coração acelerar. Ia ter reunião.
Ia ter que sentar na frente do Henrique de novo, dessa vez num escritório, com advogados presentes, com tudo oficial. Ia ter que segurar a emoção, não podia deixar ele ver que eu estava abalado. Tinha que me manter firme. Guardei o celular e entrei para dentro. Precisava me preparar, mentalmente e emocionalmente, porque eu sabia que o Henrique ia tentar me convencer, ia tentar apelar, ia usar tudo que ele pudesse para me fazer voltar atrás. Naquela noite, deitado na cama, fiquei pensando em como seria a reunião. Imaginei o Henrique chegando de terno, com o advogado dele do lado, cheio de argumentos, cheio de papéis. Imaginei ele tentando me subornar, oferecendo dinheiro, oferecendo qualquer coisa para eu desistir. E imaginei eu, sentado do outro lado da mesa, olhando nos olhos dele e dizendo não, porque não era sobre dinheiro. Nunca foi. Era sobre respeito. Era sobre dignidade. Era sobre um filho reconhecer o valor do pai. O sono demorou para vir. Quando finalmente peguei no sono, sonhei com a Vera de novo. Dessa vez, a gente estava sentado na varanda, de mãos dadas, vendo o pôr do sol. Ela olhou para mim e disse: Mário, não deixa ele te comprar. Não deixa ele achar que tudo se resolve com dinheiro. O que você quer é que ele te veja, que ele te enxergue de verdade. Acordei no meio da madrugada com essas palavras ecoando na cabeça. Ela estava certa, como sempre. O que eu queria não era vingança, era reconhecimento. Era que o Henrique entendesse de uma vez por todas que eu não era descartável. Os dias seguintes foram tensos. Recebi mais algumas mensagens da Juliana, mas continuei sem responder. Recebi mensagens de números desconhecidos, gente que devia ser amigo do Henrique tentando mediar. Ignorei todas. Só ia falar pessoalmente na reunião. No dia marcado, acordei cedo, tomei banho, escolhi minha melhor roupa. Uma calça social cinza, camisa branca, sapato preto engraxado. Me olhei no espelho. Um homem de 67 anos, cabelo grisalho, rugas no rosto, mas com os olhos firmes. Não era um fracasso. Nunca fui. E ia provar isso. Peguei o ônibus até o centro, desci na frente do prédio onde era o escritório do Dr. Paulo. Subi as escadas devagar, ensaiando mentalmente o que ia dizer. Cheguei na porta do escritório, respirei fundo e entrei. A secretária me recebeu com um sorriso. Seu Mário, eles já estão esperando. Segui ela até a sala de reunião. Quando a porta se abriu, vi o Henrique sentado do outro lado da mesa, ao lado de um homem de terno que devia ser o advogado dele. O Henrique levantou quando me viu, mas não disse nada. Eu entrei, cumprimentei o Dr. Paulo com um aceno de cabeça e sentei na cadeira em frente ao meu filho. Era hora. A sala era pequena, meio abafada, com uma mesa de madeira no centro e 4 cadeiras. O Dr. Paulo sentou do meu lado, ajeitando uma pasta cheia de documentos. Do outro lado da mesa, o Henrique estava rígido, os ombros tensos, evitando olhar direto para mim. O advogado dele, um homem de uns 40 anos, de óculos e terno azul marinho, puxou uns papéis de dentro da pasta dele e começou a falar com aquela voz formal de quem está acostumado a fazer isso todo dia. Bom, vamos tentar resolver isso da forma mais civilizada possível. Meu cliente está disposto a negociar. Eu não disse nada. Só olhei para o Henrique, esperando ele falar alguma coisa. Mas ele continuou calado, olhando para a mesa. O advogado continuou. Seu Mário, o senhor precisa entender que essa ação pode trazer consequências sérias para todo mundo. Para o seu filho, para os netos do senhor, para a família inteira. Meu cliente está aqui porque quer encontrar uma solução que seja boa para todos. Cruzei os braços e me recostei na cadeira. Uma solução boa para todos ou uma solução boa para ele? O doutor Paulo colocou a mão no meu braço, pedindo calma, mas eu estava cansado de rodeios. O advogado trocou um olhar rápido com o Henrique e continuou. Meu cliente está disposto a oferecer uma compensação financeira, um valor mensal para ajudar nas suas despesas, nas contas da casa, e, obviamente, retomar as visitas com os netos de forma regular. Senti a raiva subir. Compensação financeira. Eles achavam que era sobre dinheiro. Achavam que podiam me comprar, me calar com uns trocados. Me inclinei para frente olhando direto para o advogado. Eu não quero dinheiro, nunca quis. Se eu quisesse dinheiro, tinha pedido faz tempo. O Henrique finalmente ergueu os olhos, me encarando pela primeira vez desde que eu entrei na sala. Tinha algo diferente no olhar dele. Não era mais desespero. Era irritação.
como se eu tivesse sendo irracional, como se eu fosse o problema. Ele abriu a boca para falar, mas o advogado levantou a mão, interrompendo. Seu Mário, então o que exatamente o senhor quer? Porque até agora não ficou claro. Respirei fundo. Eu quero que meu filho peça desculpas. De verdade. Não essas desculpas de mentira que ele já tentou dar. Eu quero que ele reconheça o que fez. Que ele assuma que teve vergonha de mim e que isso foi errado. O silêncio tomou conta da sala. O Henrique desviou o olhar de novo, a mandíbula travada. O advogado dele pigarreou, claramente desconfortável. Seu Mário, questões emocionais são complicadas de resolver num acordo formal. O que a gente pode fazer é estabelecer termos objetivos, valores, frequência de visitas, coisas concretas. Eu balancei a cabeça. Não adianta nada ele vir aqui me trazer os netos todo fim de semana se ele continuar achando que eu sou uma vergonha. Não adianta ele me dar dinheiro se ele continuar me olhando de cima. Eu não quero migalha. Eu quero respeito. O Henrique bateu a mão na mesa, fazendo todo mundo se assustar. Pai, o que você quer? Quer que eu me ajoelhe aqui na frente de todo mundo? Quer que eu implore? É isso? Olhei para ele sem desviar os olhos. Eu quero que você sinta o que eu senti. Só isso. Ele deu uma risada amarga, nervosa. Ah, agora eu entendi. Isso não é sobre resolver nada. Isso é só sobre você querer me ferrar. Você quer me destruir porque eu falei uma coisa que você não gostou. Senti o sangue ferver. Uma coisa que eu não gostei? Henrique, você disse que tinha vergonha de mim. Você disse que eu era um fracasso. Você proibiu meus netos de me visitarem. Ele se levantou da cadeira, exaltado. Eu não proibi. Eu só achei melhor dar um tempo. As crianças estavam com a agenda cheia. A gente estava com muita coisa acontecendo. Eu também me levantei, encarando ele. Mentira! Você teve vergonha de mim, Henrique. Vergonha da minha casa, da minha roupa, do meu carro. Você não quer que seus filhos tenham a minha referência porque você acha que eu sou menos. Admite. Ele ficou em silêncio, o peito subindo e descendo, tentando controlar a respiração. Os dois advogados ficaram constrangidos, sem saber se deviam intervir ou não. Finalmente o Henrique falou com a voz baixa, mas cortante. E se eu admitir? Se eu falar que sim, que eu tive vergonha, que eu achei que você não era o exemplo que eu queria para os meus filhos, isso vai mudar alguma coisa? Você vai voltar atrás com essa loucura que você está fazendo? Fiquei parado, olhando nos olhos dele. Ele tinha acabado de confirmar tudo. Tinha jogado na minha cara, sem remorso, sem filtro. E mesmo assim, mesmo ouvindo aquilo de novo, doeu. Doeu tanto quanto da primeira vez. Sentei de volta na cadeira devagar, sentindo o peso daquelas palavras. Não, respondi, a voz firme. Não muda nada, porque agora você falou olhando para mim. E eu sei que você pensa isso de verdade. Não foi nervosismo. Não foi um dia ruim. É o que você realmente sente. O Henrique passou a mão pelo cabelo, frustrado. Então por que você me trouxe aqui? Por que aceitou essa reunião se você já sabia que não ia mudar de ideia? Eu olhei para ele com uma calma que eu não sabia que tinha. Para você ouvir de mim, pessoalmente, que você perdeu o direito de me tratar assim. Para você saber que eu não vou aceitar mais. O advogado dele tentou retomar o controle da reunião. Senhores, vamos tentar manter a civilidade aqui. Seu Mário, se não é dinheiro que o senhor quer, e se o pedido de desculpas não resolve, então o que resolve? Porque a gente precisa chegar em algum lugar. Olhei para o Dr. Paulo, que tinha ficado calado o tempo todo, só observando. Ele me deu um leve aceno, como se dissesse, é sua decisão. Me virei de volta para o advogado do Henrique. Não tenho o que resolver. Eu vou seguir em frente com o processo, e ele vai arcar com as consequências. O Henrique sentou de novo, derrotado. Pai, você não tem ideia do estrago que isso vai fazer. Eu me levantei, peguei minha bolsa e olhei para ele uma última vez. Eu sei exatamente o estrago que vai fazer, e você merece cada pedaço dele. Saí da sala sem esperar resposta. Ouvi o Dr. Paulo se desculpando e dizendo que ia ligar depois. Ouvi a voz do advogado do Henrique tentando falar alguma coisa, mas não parei. Desci as escadas, saí do prédio e respirei o ar da rua. Frio, pesado, mas livre. Peguei o ônibus de volta para casa em silêncio. Sentei na janela, vendo a cidade passar. Será que eu tinha feito a coisa certa? Será que tinha ido longe demais? Não sabia.
Só sabia que pela primeira vez em muito tempo, eu não me sentia pequeno. Não me sentia invisível. Eu tinha olhado nos olhos do meu filho e dito não. Tinha colocado um limite. E por mais que doesse, por mais que o futuro fosse incerto, eu sabia que tinha feito o que precisava ser feito. Cheguei em casa, tranquei a porta, sentei no sofá e deixei as lágrimas caírem. Não eram lágrimas de arrependimento. Eram lágrimas de alívio. Passaram-se 2 semanas desde a reunião. 2 semanas de um silêncio pesado, como se o mundo tivesse parado de girar. O Henrique não entrou mais em contato. Nem mensagem, nem ligação, nada. Era como se ele tivesse finalmente aceitado que eu não ia voltar atrás. Ou talvez estivesse tramando outra coisa, eu não sabia. O Dr. Paulo me ligou algumas vezes para dar andamento nos papéis, para me manter informado sobre os prazos, sobre as próximas etapas. Eu ouvia tudo com atenção, mas uma parte de mim ainda estava entorpecida, ainda processando tudo o que tinha acontecido. Eu voltei para minha rotina. Acordar cedo, tomar café, regar as plantas, ver televisão. Mas tinha algo diferente agora, uma solidão mais profunda. Antes, eu tinha a esperança de que o Henrique ligasse, de que os netos viessem visitar. Agora eu sabia que isso não ia acontecer. Pelo menos não por um bom tempo. Eu tinha feito minha escolha, e ela tinha um preço. O preço era ficar sozinho, completamente sozinho. Teve dias que eu ficava sentado na varanda, olhando para o portão, esperando alguém que eu sabia que não ia aparecer. Teve noites que eu deitava na cama e ficava encarando o teto, repassando tudo na cabeça, me perguntando se valia a pena. Foi numa quinta-feira de manhã que o telefone tocou. Número desconhecido. Atendi meio receoso. Alô? Do outro lado da linha, uma voz de mulher, educada, profissional. Bom dia, eu gostaria de falar com o Sr. Mário. Sou eu. Sr. Mário, meu nome é Carla, sou professora do Lucas, seu neto. Eu consegui seu número com a secretaria da escola. O senhor tem 1 minutinho? Meu coração disparou. Lucas, meu neto. Claro, pode falar. Ela hesitou um pouco antes de continuar. Olha, eu sei que isso pode parecer invasivo, mas eu estou preocupada com o Lucas. Ele tem estado muito quieto nas últimas semanas. Não está participando das atividades como antes. E hoje na aula ele começou a chorar do nada. Senti um aperto no peito. Ele falou alguma coisa? A professora suspirou. Ele disse que estava com saudades do avô, que não via o senhor fazia tempo e que o pai dele não deixava ele ligar para o senhor. Fechei os olhos, sentindo a dor tomar conta. Meu neto, meu pequeno Lucas, estava sofrendo por minha causa, pela minha decisão. Senhor Mário, o senhor ainda está aí? Tô sim. Desculpa. Limpei a garganta. O que eu posso fazer? Eu não sei se posso sugerir isso, mas talvez o senhor possa ligar para ele ou mandar uma mensagem, só para ele saber que o senhor não esqueceu dele. Eu sei que pode ter questões familiares envolvidas, mas o Lucas é só uma criança. Ele não entende essas coisas de adulto. Agradeci a professora e desliguei. Fiquei ali parado, segurando o telefone, sentindo o peso daquelas palavras. Lucas estava chorando. Estava com saudades de mim. E eu, por causa do orgulho, do meu desejo de fazer justiça, tinha me afastado também. Não era isso que eu queria. Nunca foi. Eu não queria machucar as crianças. Eu só queria que o Henrique entendesse o que tinha feito. Mas no meio dessa guerra entre mim e meu filho, quem estava pagando o preço eram eles. Lucas e Beatriz. 2 crianças inocentes que não tinham nada a ver com isso. Peguei o celular, abri o WhatsApp e procurei o contato do Henrique. Fui até a foto de perfil dele. Era uma foto de família. Ele, a Juliana, Lucas e Beatriz. Todos sorrindo numa viagem em algum lugar bonito. Uma família feliz. Pelo menos na foto. Será que eles ainda eram felizes? Será que o Henrique tinha contado para Juliana sobre os documentos? Sobre o processo? Sobre o que estava em jogo? Fiquei olhando para aquela foto por um longo tempo, até que tomei uma decisão. Não ia ligar para o Henrique. Não ia ceder. Mas ia ligar para os meus netos. Porque eles não mereciam pagar por uma briga que não era deles. Procurei nos meus contatos antigos. Tinha o número do celular que a Juliana tinha dado para o Lucas no aniversário dele. Um celular simples, só para emergências. Liguei. Tocou algumas vezes. Meu coração batia forte. Será que ele ia atender? Será que o Henrique tinha tirado o celular dele?
Finalmente uma voz do outro lado. Alô? Era ele. Meu neto. Meu pequeno Lucas. Lucas, meu filho. É o vovô. Silêncio. E depois, a voz dele, chorosa, trêmula. Vovô, é você mesmo? Sou eu, sim, meu amor. Sou eu. Ouvi ele soluçar do outro lado da linha. Vovô, eu tava com tanta saudade. Por que você não vem mais aqui? Por que o papai não deixa a gente ir na sua casa? Fechei os olhos, sentindo as lágrimas escorrerem. Lucas, escuta o vovô. Às vezes os adultos brigam e a gente comete erros, mas o vovô nunca vai deixar de te amar. Entendeu? Você e a Beatriz são as coisas mais importantes da minha vida. Ele fungou. Mas quando a gente vai te ver, vovô? Eu não sabia o que responder. Não podia prometer algo que eu não tinha certeza. Em breve, meu amor. Em breve. Agora o vovô precisa que você seja forte, tá? Cuida da sua irmãzinha. E sabe que o vovô tá sempre pensando em vocês. Conversamos mais alguns minutos. Ele me contou sobre a escola, sobre um desenho que tinha feito de mim, sobre como a Beatriz perguntava por mim todo dia. Cada palavra era uma facada no coração. Quando desliguei, fiquei sentado ali na sala segurando o telefone, chorando. Chorando por tudo. Pela situação toda, pela dor do Lucas, pela distância da Beatriz, pela relação destruída com o Henrique. Eu tinha achado que fazer justiça ia me trazer paz, mas tudo que eu sentia era vazio. Naquela noite, não consegui jantar. Fiquei na varanda até tarde, olhando para o céu escuro, pensando em tudo. Será que eu tinha errado? Será que minha busca por respeito tinha custado o que eu mais amava? Lembrei da Vera, do que ela diria se tivesse ali. Ela sempre foi prática, sempre foi objetiva. Mário, qual é o seu objetivo? É fazer o Henrique pagar ou é ter sua família de volta? Eu não sabia mais. No começo era sobre fazer ele pagar. Era sobre justiça. Mas agora, depois de ouvir a voz do Lucas, depois de saber que ele estava sofrendo, eu não tinha mais certeza de nada. Entrei para dentro, fui até o quarto e abri a gaveta da mesinha de cabeceira. Tirei de lá a foto que eu guardava. Uma foto antiga, de quando o Henrique tinha a idade do Lucas. Ele estava no meu colo, sorrindo, segurando uma bola. Eu lembrava daquele dia. Era aniversário dele. 5 anos. A Vera tinha feito bolo de chocolate. A gente tinha enfeitado a casa com balões. Ele tinha ficado tão feliz com aquela bola, passou o dia inteiro brincando comigo no quintal. Pega, pai! Chuta de volta! E a gente ria, corria. Era só alegria. Onde foi que eu perdi aquele menino? Guardei a foto de volta e deitei na cama. Fechei os olhos, mas o sono não veio. Só veio a certeza de que não importa o quanto eu achasse que tinha razão, alguma coisa precisava mudar. Porque assim, do jeito que as coisas estavam, ninguém ganhava. Nem eu, nem o Henrique, e muito menos Lucas e Beatriz. E eles eram inocentes nisso tudo. Completamente inocentes. No dia seguinte, acordei com uma decisão na cabeça. Não ia desistir do processo, isso não. O Henrique precisava entender que o que ele fez tinha consequências. Mas eu também não podia deixar meus netos sofrerem por causa disso. Precisava encontrar um jeito de separar as coisas. De fazer o Henrique pagar pelo desrespeito sem que Lucas e Beatriz ficassem no meio. Tomei meu café pensando nisso, revirando as possibilidades. E foi aí que me veio uma ideia. Uma ideia arriscada, mas que talvez fosse a única saída. Peguei o celular e liguei para o Dr. Paulo. Ele atendeu depois de alguns toques. Seu Mário, bom dia. Tudo bem? Bom, doutor. Eu preciso falar com o senhor pessoalmente. Pode ser hoje? Claro. Pode vir aqui no escritório lá para as 2? Confirmei e desliguei. Fiquei o resto da manhã ensaiando o que ia dizer, organizando os pensamentos. Não podia parecer fraco. Não podia dar a entender que eu estava cedendo. Porque não era isso. Eu só estava ajustando a estratégia. Cheguei no escritório do Dr. Paulo no horário marcado. Ele me recebeu com aquele jeito profissional mais amigável de sempre. Me ofereceu café, fechou a porta e sentou atrás da mesa. Então, seu Mário, o que aconteceu? Respirei fundo. Doutor, eu quero seguir com o processo. Isso não mudou, mas eu preciso de um favor. Preciso que o senhor entre em contato com o advogado do Henrique e proponha uma coisa. Ele pegou um bloco de notas e uma caneta. Pode falar. Eu quero acesso aos meus netos. Visitas regulares, sem interferência do Henrique. Ele não precisa estar presente,
mas eu quero poder ver Lucas e Beatriz. E se ele concordar com isso, se ele assinar um documento garantindo que eu posso ver as crianças quando eu quiser, eu aceito reduzir algumas das exigências do processo. O doutor Paulo me olhou por cima dos óculos. Reduzir como? Eu tinha pensado nisso com cuidado. Eu abro mão da parte financeira. Não quero um centavo dele. Nunca quis. Mas a questão principal, o reconhecimento do que ele fez, isso continua. Ele ainda vai ter que lidar com as consequências. Só não vai ser tão devastador quanto seria. O Dr. Paulo anotou tudo. Depois olhou para mim com uma expressão pensativa. Seu Mário, o senhor tem certeza? Isso muda bastante o rumo das coisas. Tenho certeza, doutor. Eu não vou deixar meus netos pagarem por uma guerra que é entre mim e o pai deles. Mas também não vou deixar o Henrique sair dessa achando que tá tudo bem. Ele assentiu devagar. Tá certo. Vou entrar em contato com o advogado dele ainda hoje e propor isso. Vamos ver o que eles dizem. Agradeci. Apertei a mão dele e saí do escritório com um peso a menos no peito. Não era uma rendição. Era um ajuste. E por mais que doesse ter que fazer concessões, eu sabia que era o certo a fazer pelas crianças. Voltei para casa e esperei. Esperei o dia inteiro. A ansiedade era grande, mas eu tentava me manter ocupado. Lavei louça, arrumei a casa, reguei as plantas 2 vezes sem perceber. Lá pelas 6 da tarde, o Dr. Paulo ligou. Seu Mário, eles aceitaram. Meu coração deu um pulo. Aceitaram? Sim. O advogado disse que o Henrique concordou com as visitas. Ele vai assinar um termo permitindo que o senhor veja as crianças sempre que quiser, sem restrição. Em troca, o senhor abre mão da parte financeira e reduz o impacto do processo. Fechei os olhos, sentindo um alívio estranho. E quando eu posso ver eles? Vou mandar uma minuta do acordo ainda hoje. Assim que os 2 lados assinarem, já fica valendo. Deve levar uns 2, 3 dias no máximo. Agradeci de novo e desliguei. Sentei no sofá, olhando para a parede, processando. Eu ia ver meus netos de novo. Ia poder abraçar eles, conversar, estar presente na vida deles. E o Henrique, bem, ele ainda ia ter que lidar com o resto. Não ia sair ileso, mas pelo menos as crianças estariam protegidas. E no fim das contas, era isso que importava. Os dias seguintes passaram numa mistura de expectativa e nervosismo. Eu assinei os papéis que o Dr. Paulo me mandou. O Henrique assinou do lado dele. E na sexta-feira, no final da tarde, meu celular tocou. Era a Juliana. Atendi, surpreso. Seu Mário, boa tarde. A voz dela era educada, mas eu percebia a atenção. Boa tarde, Juliana. O senhor poderia vir aqui em casa amanhã? As crianças estão ansiosas para ver o senhor. Eu combinei com o Henrique que ele vai sair durante a tarde para dar espaço. Senti um nó na garganta. Claro. Que horas? Lá pras 2, tá bom? Tá ótimo. Desliguei e fiquei parado ali, segurando o telefone. Ia ver meus netos de novo. Depois de tanto tempo, de tanta dor, de tanta briga, eu finalmente ia poder abraçar eles. Naquela noite, mal consegui dormir. Fiquei revirando na cama, ansioso, pensando no que ia dizer, em como eles iam reagir. Será que tinham crescido muito? Será que o Lucas ainda lembrava das histórias que eu contava? Será que a Beatriz ainda me chamava de Vovô Mário, daquele jeitinho dela? No sábado de manhã acordei cedo, tomei banho, vesti minha melhor roupa. Peguei o ônibus até São Paulo. A viagem durou quase 2 horas, mas eu nem senti o tempo passar. Quando cheguei no bairro onde o Henrique morava, fiquei impressionado de novo. Prédios altos, ruas arborizadas, carros importados estacionados, um mundo completamente diferente do meu. Encontrei o endereço, subi até o apartamento, respirei fundo e toquei a campainha. A porta se abriu e era a Juliana. Ela me cumprimentou com um aceno, meio sem jeito, e me convidou para entrar. As crianças estão no quarto. Eu vou chamar eles. Entrei devagar, olhando ao redor. O apartamento era enorme, moderno, cheio de móveis caros e decoração impecável. Tudo muito bonito, muito arrumado, muito diferente da minha casa velha em Bauru. Foi aí que eu ouvi: "Vovô!", a voz do Lucas. E ele veio correndo pelo corredor, com a Beatriz logo atrás. Meu coração quase explodiu. Me abaixei e abri os braços. Eles se jogaram em mim, me abraçaram com uma força que eu não esperava. Senti as lágrimas subirem, mas dessa vez eram lágrimas boas. "Vovô,
A gente estava com tanta saudade. Eu também, meus amores, eu também. Fiquei ali, abraçado com eles, sentindo o cheiro de shampoo no cabelo deles, sentindo o calor dos corpos pequenos colados em mim. E naquele momento, tudo valeu a pena. Todas as brigas, toda a dor, todo o processo. Porque eu tinha conseguido. Eu tinha lutado pelo direito de estar ali. E agora eu estava. Passamos a tarde juntos. Eles me mostraram os brinquedos, me contaram sobre a escola, sobre os amigos, sobre tudo. Eu ouvi cada palavra com atenção, gravando tudo na memória. A Juliana ficou na sala, mantendo distância, mas sendo educada. O Henrique não apareceu, como combinado. E por mais que uma parte de mim ainda sentisse raiva dele, outra parte estava em paz, porque no final eu tinha ganhado o que realmente importava: meus netos de volta. Capítulo 10. As semanas que se seguiram foram diferentes. Eu passei a ver Lucas e Beatriz com mais frequência. Às vezes eu ia até São Paulo, outras vezes a Juliana trazia eles para passar o final de semana em Bauru. O Henrique continuava se mantendo distante. A gente não conversava, não se falava. Era como se fôssemos dois estranhos ligados apenas pelas crianças. E por mais estranho que fosse, eu tinha aceitado isso. Não era o ideal, mas era o possível. E era melhor do que o vazio que eu sentia antes. O processo continuou andando. O doutor Paulo me mantinha informado sobre cada etapa, cada documento, cada prazo. O Henrique tinha cumprido sua parte do acordo, então eu também cumpri a minha. A parte financeira tinha sido retirada, mas o resto continuava. E eu sabia que isso ia gerar consequências para ele. Consequências que ele merecia. Eu não sentia mais aquela raiva ardente do começo. Agora era algo mais frio, mais calculado. Era justiça. Simplesmente isso. Foi num sábado à tarde, quase 2 meses depois da reunião no escritório, que algo inesperado aconteceu. Eu estava na varanda com Lucas e Beatriz, ensinando eles a plantar mudas de tomate no quintal, quando o portão se abriu. Olhei para ver quem era. E era ele, o Henrique, parado ali, na entrada, de jeans e camiseta, sem o terno de sempre, com uma expressão que eu não conseguia decifrar. As crianças correram até ele. "Pai, você veio!" Ele abraçou os dois, mas os olhos dele estavam fixos em mim. Levantei devagar, limpando a terra das mãos na calça. Ficamos ali, nos encarando, separados por uns 5 metros de quintal. A Beatriz puxou a mão dele. "Pai, o vovô tá ensinando a gente a plantar. Vem ver." O Henrique hesitou, mas acabou vindo. Caminhou até onde eu estava, as crianças ao redor dele, animadas, falando ao mesmo tempo. Eu não disse nada, só esperei. Ele olhou para as mudas, para os canteiros improvisados que eu tinha feito com caixotes velhos e deu um meio sorriso sem graça. "Tá ficando bom. Obrigado", respondi seco. As crianças continuaram brincando com a terra, distraídas. E o Henrique ficou ali parado, claramente desconfortável. Depois de um silêncio que pareceu durar uma eternidade, ele falou, a voz baixa. "Pai, a gente pode conversar?" Olhei para ele, para aquele homem que era meu filho, mas que parecia um desconhecido. "Conversar sobre o quê?" Ele olhou para os lados, para os filhos e depois de volta para mim. "Em particular." Respirei fundo. Chamei a Juliana, que estava dentro de casa, para ficar com as crianças. Ela veio, pegou os dois pela mão e levou eles para dentro. Fiquei sozinho no quintal com o Henrique. Ele enfiou as mãos nos bolsos, olhando para o chão. "Eu vim aqui porque eu acho que a gente precisa resolver isso de uma vez por todas." "Resolver como?" Perguntei cruzando os braços. Ele suspirou cansado. "Pai, eu sei que eu errei. Sei que falei coisas horríveis. Sei que te magoei. E eu sei que não tem desculpa para isso." Fiquei em silêncio, esperando ele continuar. Ele ergueu os olhos, e pela primeira vez em muito tempo, eu vi algo parecido com vulnerabilidade ali. "Eu tive vergonha, é verdade. Mas não foi vergonha de você. Foi vergonha de mim mesmo." Franzi a testa, confuso. "Como assim?" Ele passou a mão pelo rosto, procurando as palavras. "Eu passei a vida toda tentando ser diferente. Tentando provar para mim mesmo, para os outros, que eu tinha conseguido. Que eu não era mais o menino pobre de Bauru. Que eu era mais. E quando eu olhava para você, para sua casa, para as suas coisas, eu via de onde eu vim. E isso me assustava. Porque eu tinha medo de voltar para lá. Medo de perder tudo que eu construí.
Então eu te afastei. Afastei você. Afastei as memórias. Afastei tudo. Como se apagar você da minha vida fosse apagar meu passado. Ouvi aquilo em silêncio, processando. Ele continuou, a voz embargada. Mas eu estava errado, pai. Completamente errado. Porque não tem nada de errado em ser quem você é. Não tem nada de errado na sua casa, na sua vida, em nada. O erro estava em mim. Em achar que eu precisava esquecer de onde eu vim para ser alguém. E quando você fez o que fez, quando você reagiu, eu percebi. Percebi que eu tinha perdido o que era mais importante. Não era o dinheiro, não era o status. Era você. Era minha família de verdade. Senti um aperto no peito. Parte de mim queria acreditar naquelas palavras. Queria abraçar meu filho e dizer que estava tudo bem, que a gente podia recomeçar. Mas outra parte, a parte que ainda estava machucada, ainda tinha dúvidas. Henrique, você só está dizendo isso porque o processo está andando? Porque você está com medo das consequências? Ele balançou a cabeça. Não, pai. Eu estou dizendo isso porque eu acordei todo dia nesses últimos meses me sentindo um merda. Porque eu via meus filhos felizes com você e percebia que eu tinha quase tirado isso deles. Porque eu olhava no espelho e não gostava do homem que eu tinha virado. Ficamos ali, parados no meio do quintal, cercados pelas plantinhas que eu tinha acabado de ensinar meus netos a cuidar. O sol estava se pondo, pintando o céu de laranja e rosa. O que você quer de mim, Henrique? Perguntei cansado. Ele me olhou nos olhos. Eu quero que você me perdoe. Não agora, não hoje, mas um dia. Eu quero ter a chance de consertar isso, de ser o filho que você merece. E se você quiser continuar com o processo, se você achar que é isso que eu mereço, eu vou aceitar. Eu não vou lutar mais. Porque você tem razão. Eu preciso pagar pelas minhas escolhas. Olhei para o céu, sentindo o vento frio da tarde no rosto. Pensei em tudo o que tinha acontecido. Na dor, na raiva, na solidão. Pensei na Vera, em como ela lidaria com isso. E lembrei do que ela sempre dizia. Mário, ser forte não é nunca cair. É saber quando levantar. E saber quando ajudar os outros a levantarem também. Me virei para o Henrique. Eu não sei se eu consigo te perdoar agora. Ainda dói demais. Mas eu não quero mais guerra. Não quero mais briga. Eu só quero paz. E quero meus netos por perto. Ele assentiu, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu também, pai. Eu também quero isso. A gente ficou ali, sem saber muito bem o que fazer. Não foi um abraço. Não foi um pedido de desculpas aceito. Mas foi um começo. Um pequeno, frágil, incerto começo. E talvez fosse o suficiente por enquanto. Você quer ficar para jantar? Perguntei, quebrando o silêncio. Ele me olhou surpreso. Sério? As crianças iam gostar. Ele hesitou, depois assentiu. Eu gostaria também. Entramos juntos para dentro da casa. A mesma casa que ele tinha chamado de velha, de caindo aos pedaços. Mas agora, com as crianças correndo pela sala, com a Juliana ajeitando a mesa, com ele ali do meu lado, ela não parecia tão vazia. Preparei a janta. Macarronada, como eu fazia antigamente. O Henrique ajudou a pôr a mesa, sem reclamar, sem fazer cara feia. E quando sentamos todos juntos, eu olhei ao redor daquela mesa. Meus netos rindo, a Juliana conversando, o Henrique ali presente. E pela primeira vez em meses, eu senti algo parecido com esperança. Não era um final feliz. Não era tudo resolvido, tudo perdoado, tudo esquecido. Ainda tinha muita coisa para ser conversada, muita mágoa para ser curada, muito caminho pela frente. Mas era um recomeço. E às vezes, é isso que a gente precisa. Não a perfeição, não a solução mágica. Só a chance de tentar de novo. A chance de construir algo novo em cima das ruínas do que foi destruído. Comi minha macarronada em silêncio, observando. E quando o Lucas me olhou e disse, Vovô, posso vir aqui de novo semana que vem? Eu sorri. Um sorriso verdadeiro, pela primeira vez em muito tempo. Pode sim, meu filho. Você sempre pode. É conseguir olhar no espelho e se respeitar. É não aceitar migalha. É colocar limite. E é também saber quando é hora de dar a mão para quem caiu. Mesmo que essa mão trema. Mesmo que ainda doa. Se você está ouvindo essa história e já passou por algo parecido, comenta aí de onde você está assistindo. Compartilha com alguém que precisa ouvir que não é obrigado a aceitar desrespeito. Nem de filho, nem de ninguém. E se você gostou dessa história, se ela tocou seu coração de alguma forma, se inscreve no canal Café com Vovô. Todo dia tem uma história nova.
Uma história real, de gente real, com dor real e superação real. Obrigado por ter me ouvido. E lembra, dignidade não se negocia. Nunca.